sabe escolher qual é o melhor seguro para o seu cliente? Você sabe como entender o perfil e oferecer o seguro mais adequado? Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao primeiro Rota Segura, o quadro da Eu Viajo Seguro, onde a gente vai se propor a falar de conteúdos educativos sobre o seguro viagem, buscando sempre trazer e desmistificar aqui assuntos que são dúvidas recorrentes dos agentes e das agentes de viagem ou dos próprios passageiros, que ajudem sempre a proteger mais passageiros, vender mais seguros e, claro, aumentar a rentabilidade e a conversão das agências de viagem. Eu estou aqui com meu grande amigo, sócio e irmão, Nicolas Remião. Como é que tá, Nicolas? Certo, cara, que massa dar início a esse quadro. Quadro que a gente conversou bastante, pensou muito de como que seria, onde a gente pode estar trazendo e aprofundando um pouco mais sobre o conhecimento de seguro de viagem. Com abordagem educativa sobre seguro viagem, o que a gente ganha dentro da nossa missão de proteger o maior número de viajantes em suas viagens nacionais e internacionais pelo mundo. Então, a gente consegue disseminar a cultura. Por outro lado, a gente consegue proteger que vocês protejam mais passageiros e também, logicamente, aumentar os níveis de conversão, aumentar o número de vendas de seguro viagem, tornando cada um de vocês autoridades na venda de seguro viagem, o que é muito importante, que seja um canal cada vez mais forte dentro da agência de fonte de rentabilidade para todo mundo que trabalha com vendas. A gente sabe o quanto isso é importante. Então eu acho que o primeiro tema desse quadro, assim, a primeira questão é como que a gente identifica o perfil certo do cliente de acordo com o destino, de acordo com o perfil dele. E eu acho que a resposta para essa pergunta, trazendo isso como uma dúvida muito comum que a gente recebe, qual é o melhor seguro viagem? Como que eu escolho o melhor seguro viagem para o meu passageiro? A resposta é com mais perguntas, porque não tem como oferecer a melhor solução de seguro para o seu passageiro sem que você entenda de fato qual é o perfil desse cliente, quais são as suas dores, os seus riscos, os quais ele está mais exposto para oferecer assim a seguradora e as coberturas adequadas. E a gente tem uma ferramenta que ajuda muito a fazer isso, né, Nicolas? Com certeza. Então a primeira questão, né, identificar a idade do teu cliente. Identificou a idade, tu tá montando a viagem dele, a nossa ferramenta já de acordo com o período, destino e a idade já vai classificar os melhores produtos e mais vão se adequar a essa viagem dele. Então não tem o perigo, por exemplo, de tu botar para a Europa e não escolher um produto que atenda no mínimo exigências que necessitam. Então tu vai trazer no mínimo uma cobertura de 30 mil euros ou que corresponda a isso em dólar, aproximadamente 40 mil dólares. Não vai ter perigo de tu ofertar um produto inferior que não atenda o tratado ou não atenda alguma exigência daquele local. Então a nossa plataforma ela já tem uma tecnologia integrada que, de acordo com essas informações, ela já vai te orientar, além de trazer as melhores condições, os melhores produtos elencado com as melhores seguradoras. Então, utilizando além disso, os filtros de motivo da viagem, onde em muitas, a gente sabe que muitos que trabalham com seguro viagem acaba sendo uma questão mais simbólica, o motivo de viagem, mas ele funciona muito na nossa ferramenta, que é justamente para entender se essa viagem é uma viagem de estudos, é uma viagem para cruzeiro, é uma viagem de múltipla, é um seguro para múltiplas viagens. Então, marcando ali, você vai conseguir chegar a como a gente tem, por exemplo, produtos que oferecem um produto muito competitivo para estudantes, ou outras seguradoras que apenas elas no mercado cobrem quando o passageiro vai fazer uma competição esportiva durante a sua viagem. A maioria das seguradoras cobre a prática de esporte em questão de lazer, mas a questão para uma competição esportiva são poucas que têm essa cobertura. Então o filtro também ajuda a escolher a opção mais adequada dessa forma. E ainda o pessoal conta com a nossa consultoria. Então o principal diferencial hoje é que a gente consegue entregar o principal de cada seguradora, o que ela exerce de melhor, de acordo com o destino, o período que o passageiro vai ficar, tanto na questão do período com a questão dos preços, como tu trouxe, né? O intercâmbio, que é um período mais longo, uma seguradora que tem esse produto de forma mais competitiva, mas o principal é analisando essas coberturas, se o cliente, daqui a pouco, uma passageira que está grávida, é um cliente que vai fazer algum tipo de competição. Então a nossa consultoria também do nosso time, identificar isso junto com a agência e ofertar aquele produto mais adequado, ou ainda uma forma mais profunda, entrando na parte mais técnica das condições gerais, a forma como aquela seguradora trata aquela cobertura pode diferenciar muito na hora de ofertar para o teu cliente. O que o Nicolas traz é a importância de fato conhecer as coberturas, mas para trazer essas dúvidas para a gente, você conhecer o cliente, saber se eles estão com planos, por exemplo, de ter um bebê, ou já estão durante uma gravidez e que tem que entender muito bem como funciona esse produto, até que semanas ele vai cobrir. Se esse passageiro ele presta concursos, ele está aguardando respostas de concursos, então se ele já tem alguma doença que ele tenha de tratamento contínuo, alguma pré-existência ou doenças que podem ocasionar questões de crise, como diverticulite, sinusite, rinite,
prevenir. Então, que o passageiro não necessariamente tem aquela doença, mas tem uma predisposição a crises. Ou até identificar na cobertura de cancelamento, por exemplo, né? A gente falando de um cruzeiro, está ofertando um cruzeiro, a gente sabe que os pacotes são com um valor mais alto, a multa contratual em caso de um cancelamento ela é maior, então tu já trazer aí na nossa plataforma tem um flagzinho que tu clica ali, tu já consegue trazer os produtos tanto com cancelamento ou até alguns benefícios, como sala VIP, que o mercado acaba ofertando hoje. Então ela já vai te orientando e ela vai facilitando a tua vida nesse sentido. E o ponto de tu identificar isso para o teu cliente vai ser a chave de tu converter naquela dor, naquela necessidade que ele tem, seja da cobertura médica, seja da cobertura de cancelamento, uma preocupação maior daqui a pouco em perder a bagagem dele, que ele vai procurar um produto com uma cobertura maior de extravio. Então, acho que o ponto é tu fazer as perguntas corretas para o teu cliente, identificar esses pontos e contar com o nosso time para que a gente te oriente de acordo com a seguradora A, B ou C, esses diferenciais. E a plataforma ela tem uma capacidade hoje de fazer esse comparativo de até 3 produtos em 15 segundos. Então, o que o Nicolas traz pra gente que é muito importante? Olha só, conheci o cliente, ele tá viajando com mais malas, enfim, chama o nosso time, olha só, eu quero uma cobertura diferenciada para bagagem. A gente consegue trazer isso e a plataforma também. Comparando lado a lado, consegue enxergar. Então, eu quero ver coberturas diferenciadas de cancelamento, os meninos falaram, eu tenho um passageiro que é assim, 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 tem alguma cobertura específica caso ele precise cancelar a viagem? Tem seguradora que sim, que não, a gente faz essa análise e traz para vocês. Então, é justamente conhecendo a gente consegue oferecer a melhor opção e a mais adequada. E para complementar isso, né, a gente recebe muito, olha, para Estados Unidos tem que ser uma cobertura mais alta, porque a medicina lá é cara. Olha, qual é a cobertura ideal para oferecer para o meu passageiro? E a gente volta sempre com uma colocação de volta, que é a cobertura de despesas médicas e hospitalares é um cheque em branco. Ou seja, por mais caro ou barato que seja o atendimento médico em um lugar ou em outro, a gravidade do que acontece é que vai determinar o valor de cobertura. Não tem como prever se vai ser uma crise de rinite, como a gente falou antes, ou se vai ser um caso como eu tive uma cirurgia de emergência que eu precisei fazer nos últimos tempos. Isso aconteceu em Gramado, mas poderia ter acontecido no outro lado do mundo. Então, ter uma cobertura de acordo com que o seu cliente possa investir na proteção, mas para que ele faça e entenda isso, tem que ser apresentado para ele os riscos e as soluções disso. Então, qual é a melhor cobertura em valores? É a melhor cobertura que se pode investir. No nosso caso, eu ainda não estou em vias de viajar só com seguro de $1 milhão. Mas vamos chegar lá. Mas assim, se eu pudesse, eu viajaria só com seguro de $1 milhão para o exterior e pronto, porque eu estaria me protegendo da melhor forma e a minha família que eu poderia. Eu acho que o ponto é esse. A recomendação sempre é a cobertura mais alta que tu puder ofertar para o teu cliente. Obviamente, a gente tem uma questão até cultural, onde tu tem que mostrar o valor agregado do produto, que vai proteger ele de forma financeira. Então, assim, obviamente a gente não tem como prever o que vai acontecer, mas partir de uma cobertura mínima de. Então, Estados Unidos, eu, Nicolas, quando eu vou com a minha família, eu vou pensar em viajar, eu penso numa cobertura no mínimo de $100 a $150 mil. Não tem como, é a medicina mais cara que a gente tem no mundo. Então, tu não tem como pensar em ir com uma cobertura de 15, 20, 30 mil dólares. Poxa, a gente teve um menino aí um mês atrás que teve uma apendicite por perto da Disney ali, foram $30 mil. E uma apendicite é algo muito simples hoje. Tu traz uma cirurgia mais complexa como a que tu teve, esse custo aí vai para 80, 90 mil. Fora os demais gastos de retorno, enfim. Uma semana de internação hospitalar. Vai depender do período também que tu vai estar nessa viagem. Um período mais curto, um período mais longo. O período mais longo aumenta o teu risco de tu ter alguma coisa, né? Então é da mesma forma como a gente tem a preocupação de é essencial ter um plano de saúde aqui no Brasil, é essencial tu ter um seguro de viagem para te acompanhar em qualquer viagem, tanto nacional quanto internacional. E é por isso também que a gente, quando criou a plataforma de Viagem Segura, a gente inovou nessa questão da comparação de diferentes produtos lado a lado, de comparar produtos. Então, assim, como o Nicolas disse, tem uma questão cultural no Brasil de não se enxergar muito o seguro como um investimento e sim como um custo. Mas então, se o passageiro sempre vai estar buscando a opção mais em conta, tudo bem, apresente para ele o que você tem de mais em conta, mas coloque de lado de outros produtos que sim sejam os que você indica para a proteção dele. Deixe isso claro. Ou seja, esse seguro aqui que eu estou te oferecendo é o mais em conta, mas o que eu te indico é pelo menos esta ou essa cobertura, essa de 100 mil ou essa de 150 mil. Se tu puder investir e parcelar isso em 10, 12 vezes, enfim, tu vai estar muito melhor protegido. Mas caso tu queira, tá aqui, veja lado a lado a diferença de coberturas do produto básico para o produto intermediário e para o produto superior. E o legal disso é que como tá lado a lado, além de ficar simples para o cliente perceber a diferença do produto 1, 2 e o 3, ele consegue mensurar que também por mais 50, 60, 80 reais, ele pode dar um upgrade de cobertura de às vezes até o dobro da cobertura anterior. Ou dependendo do destino, uma
seguradora ela tem uma condição comercial um pouco melhor do que a outra, que ela vai trazer aquele produto com maior cobertura de uma forma mais competitiva. Então a plataforma, além de trazer essa simplicidade na hora de mostrar para o cliente, ela facilita a tua vida na hora de aumentar o teu ticket. E ainda assim, se tu ficou com alguma dúvida, o cliente perguntou de imediato o que significa aquela cobertura, todas elas no comparativo, ela tem um hiperlink onde tem um micro conteúdo de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, onde a gente traz essa explicação de uma forma bem simples para o cliente. Isso. E a pergunta que me veio é, quando tu falou, se coloca lado a lado, ele entende que por mais R$80 eu dobro. Mas por que eu faria isso? Se eu tenho mais barato por menos R$80? Por quê? Aí é o momento que você mostra os riscos, entendeu? Você mostra porque há risco de você gastar até $40 mil, como este caso que tá aqui. É um caso que a gente vai falar em breve. Spoiler! A gente vai falar em breve de um caso de que se gastou $27 mil, uma conta de $27 mil num cruzeiro. Então assim, porque se pode gastar $27 mil no cruzeiro. É por isso que você deve investir no que você pode investir a mais dentro disso. Por isso você vai por R$80 a mais fazer esse upgrade. Porque vocês vão pegar um dia e vão comparar o valor da cotação do seguro em dólares e o valor da cobertura, por exemplo, para um atraso na entrega de bagagem. Você vai mostrar, só se atrasar a sua bagagem, já está pago o seu seguro. Então, é por comparações e observações assim no processo da venda que vocês podem fazer, que vocês vão conseguir cada vez, com perguntas, entender melhor o perfil e com colocações, mostrar para o cliente do porquê ele deve contratar o seguro que é o mais adequado para ele, que normalmente não vai ser o mais econômico. Bom, então sintetizando o que a gente trouxe aqui, de uma forma resumida, eu dividiria em 3 passos. O primeiro, faça as perguntas corretas para o seu cliente, traindo essas informações. 2, oferte sempre as maiores coberturas para o teu cliente para proteger sempre de uma forma mais completa essas viagens dele. E a terceira, utilize sempre da nossa ferramenta como guia e do nosso time de suporte para te prestar a melhor consultoria possível. É isso aí. Então a gente vai parando por aqui. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, salve esse vídeo, compartilha com seus colegas, com seus amigos, para que esse conhecimento possa chegar a mais agentes de viagem, para proteger mais passageiros e, claro, sempre vender mais seguros. Muito obrigado e até a próxima!